Boa tarde a todos. Obrigada, Walter e Pablo Bochiano, pelo convite. É um prazer estar aqui, falando um pouco do nosso trabalho. E dizer também que eu sou um pouco dinossauro, porque eu venho participando do Grupo Campus faz bastante tempo. A primeira reunião que eu fui foi em Porto Alegre, que o Berreta não falou hoje, que foi uma reunião que se fez quando ainda existia o grupo dos altiplanos e planícies, que não foram citados aqui. Além do Grupo Campus e do Grupo Chaco, haviam outros grupos. Então, hoje vai ser um prazer mostrar para vocês um pouco do que a gente vem desenvolvendo de trabalho na Embrapa, em conjunto fortemente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como vocês podem ver pelos autores, e falar um pouquinho para vocês, então, sobre o tema de consumo a pasto. Os dissertantes que me antecederam falaram brilhantemente do conceito, dos conceitos que geram o que eu vou apresentar aqui. Mas, assim, o Marcelo falou um pouco mais em termos da parte ecológica, e eu vou falar um pouco mais de medidas de longo prazo, em termos de consumo, mostrar um pouco o que a gente tem de emissões de metano, medidas, e dinâmica de desempenho animal, sem esquecer, que foi uma coisa que eu pedi para o Walter acrescentar, que está um pouco diferente do que está na programação, um pouco da dinâmica de carbono nesse sistema, que a gente julga extremamente importante não falar somente das emissões, mas juntar todas as emissões com o que esse sistema, como esse sistema está trabalhando. Então, falando em termos de Brasil, eu acredito que seja a mesma coisa para a Argentina e para o Uruguai. O que se tem, todo mundo pensa que o Brasil é uma floresta única, o mundo pensa que o Brasil é uma floresta, e que a gente está devastando essa floresta, fazendo queimada para produzir carne de boi Nelore. E no nosso caso, no Rio Grande do Sul, não é verdade. A gente tem baixa contribuição de Nelore, temos algumas cruzas de Nelore com Hereford e Angus, mas esse é o conceito que se tem, né? Que o Brasil todo é um grande poluidor em termos de gases de efeito estufa, e que não se deve comprar carne brasileira porque essa carne polui. Essa carne já teve um embargo, isso aqui é digamos que é uma nova barreira não tarifária, né? Nós já tivemos embargos sanitários e de problema social, como se dizia que o fazendeiro brasileiro trabalhava com mão de obra escrava. Aí, depois desses embargos, o sanitário ainda continuamos com alguns problemas. A novidade que tem, o novidoso, é que nós somos todos uma floresta e estamos devastando a floresta para produzir. Durma-se, né, com barulho desses. Também a FAO não nos ajudou nem um pouco em termos de gases de efeito estufa, quando lançou essa publicação dizendo que a pecuária, ou seja, a ganaderia, era a grande sombra em termos ambientais, porque era responsável por grande parte da emissão desses gases e, além disso, a pecuária era feita com degradação de terra, com contaminação de água e perda da biodiversidade. A gente que participa do Grupo Campus, que trabalha com esses ecossistemas, sabe que isso não é verdade, né? Mas, então, a partir desse tropeço da FAO, digamos assim, porque depois houve uma outra publicação que falou bem ao contrário, que os sistemas pecuários, que é o que se tem hoje, que a ganaderia a pasto, é um grande provedor do serviço ecossistêmico, principalmente a parte que o Gervásio falou muito bem, da parte de sequestro de carbono.
mas também tem outros serviços que ela provisiona. O efeito estufa nada mais é do que um efeito natural e que é necessário existir na Terra, porque ele faz com que a temperatura da Terra fique regulada. Sem ele, se não houvesse esse efeito estufa, que é essa camada de gases que nós temos aqui, que faz com que a temperatura do globo terrestre se mantenha em torno de 15 graus. Se não houvesse essa camada de gases, a temperatura na Terra seria em torno de menos 18 graus. Isso significa que essa temperatura seria inapropriada para qualquer tipo de vida. Pouquíssimos micro-organismos sobreviveriam a essa temperatura. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso aqui, ó. Em vez de nós termos esse efeito natural, essa retenção natural da energia solar, está havendo um espessamento nessa retenção, aumentando essa retenção, fazendo com que aumente a temperatura na Terra. Para a nossa região, em termos de temperatura, as mudanças climáticas previstas, os cenários de mudanças climáticas previstos não são tão temerosos, digamos assim. As nossas temperaturas estão previstas para a nossa região do Rio Grande do Sul, que deve ser a mesma para a região do Uruguai, é em torno de aumento de 1 grau na temperatura até 2050. E depois, até 2100, cerca de 2 graus, 3 graus. Mas é um aumento que faz com que toda a nossa vegetação e toda a vida na Terra, na nossa região, possa sofrer mudanças também. Esses são, falando de ganaderia, de pecuária, os principais gases de efeito estufa que são computados. É o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Se usa um cálculo, que é isso que eu estou expressando aqui, que é quantas vezes, usando como base o dióxido de carbono, os outros gases têm o potencial de aquecer, ou seja, de aumentar a temperatura. Esse cálculo é baseado na vida útil desses gases, ou seja, quanto tempo esses gases se mantêm em atividade. O metano tem um potencial de aquecer 25 vezes mais que o dióxido de carbono, e o óxido nitroso, o metano é o principal gás emitido pelos animais. É o metano, eles emitem através da eructação 95% desses gases. E o óxido nitroso provém, na parte de ganaderia ou na agricultura também, da adubação nitrogenada. E vejam vocês o potencial de aquecimento que ele tem. Bastante alto, né? Existe um organismo, é uma ONG internacional, que é esse painel intergovernamental de mudanças climáticas que rege todas as emissões e remoções de gases de todos os países do globo terrestre. Esse painel divulga, de tantos em tanto tempo, um relatório sobre as emissões mundiais. E ele nos disse, em 2016, que na pecuária, 16% do total, é responsável a pecuária por 16% do total de gases do mundo. Isso é uma conta bastante alta, para vocês terem uma ideia. Isso é uma responsabilidade bastante grande para nós, como técnicos que trabalhamos em cima de pastagem, principalmente. É um número bem desafiador, digamos assim, para a gente conseguir fazer com que isso tenha alguma baixa, né? Tudo que você procura, você sabe que existem as convenções internacionais para redução de gases e grande parte do comprometimento dos nossos países para a redução desses gases tem que trabalhar com esses números aqui.
Baseado nesse panorama todo que eu falei para vocês, a Embrapa, a partir de 2010, no 2009, 2010, formou essa rede de pesquisa, que é a rede PECOS, para conhecer, avaliar, quantificar a dinâmica de gases de efeito estufa na pecuária brasileira. Porque até a formação dessa rede, os resultados de pesquisa sobre gases de efeito estufa eram bastante incipientes no Brasil. Alguma coisa já tinha sido começado pela turma do professor Cimélio Bayer e professor Paulo Carvalho, na URGS, alguma iniciativa na Embrapa Meio Ambiente, mas pouquíssimos resultados. Então, todos os dados que o painel intergovernamental, o IPCC, que todo mundo chama, todos os dados que eles usam em termos de pecuária são dados que são dados de outros países, não são nossos dados. Assim como deve ser para o Uruguai também. Para a Argentina, eu não tenho muita ideia como é que está esse termo de emissões. Tem o pessoal da UCBA, né, que trabalha bastante com essa parte de metano. Ou seja, tudo que está, todos os relatórios fornecidos pelo IPCC dizem respeito a dados que não são nossos. Grande objetivo desse trabalho, dessa rede toda, é fornecer dados para os inventários brasileiros. Para nós poder termos dados para fornecer para o IPCC. Essa rede trabalhou com todos os biomas brasileiros. Não sei se todos vocês conhecem os nossos biomas. Nós temos 6 biomas e até muito pouco tempo, né, Nabinger? O nosso bioma Pampa fazia parte da Mata Atlântica. Ele não existia. A partir de 2004, 2005, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu que era realmente diferente essa parte do Brasil, que ela não era mata, ela era campo. Não deixa de ser uma mata, porque nós temos mais de 400 espécies de gramíneas e 150 leguminosas, né? O que dá uma diversidade talvez superior até à diversidade de plantas que a Mata Atlântica tem. Então, no Brasil, a gente é muito pequeno. Vejam o tamanho do bioma Amazônia, que é a Mata Amazônica. Quer dizer que é por isso que, acredito eu, na minha concepção, que a visão dos americanos e europeus está muito focada aqui, porque ele é um bioma grande e talvez eles não conheçam o resto do país, como não conhece, a grande maioria não conhece. E o Cerrado, que praticamente é uma lavoura de soja única hoje em dia. Eu estive no International Rangeland Congress no ano passado, no Canadá, e a grande preocupação, vários painelistas falaram da grande floresta de soja que o Brasil está plantando. Grande preocupação deles. Isso aqui tudo é soja. E aqui, muita coisa também já virou soja ou perdeu para o Anone. Então, nós ficamos responsáveis dentro dessa rede PECOS, da Embrapa, pelo bioma Pampa. Realizamos 3 experimentos dentro do bioma Pampa, 2 conduzidos na Estação Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 1 conduzido na unidade da Embrapa de Bagé, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados que a gente conseguiu com essas avaliações. Só lembrando para vocês que o Pampa é pequeno no Brasil, é 9% do Brasil, mas é todo o Uruguai e todo o noroeste da Argentina. Ou seja, é um dos grandes motivos do porquê que esse grupo existe, né? É isso aqui, são os Pampas. E eu acredito também que esse é uma grande área que a gente pode contribuir para cooperar para trabalhos cooperativos entre os 3 países.
Aqui, então, para mostrar para vocês onde é que fica Bagé, para quem não conhece. Aqui foi realizado esse experimento, que eu vou mostrar um pouco dos resultados para vocês. A escada aqui, não sei se é do Nabiger, se é do Paulo, acho que é dos dois, tá? Que o Fernando falou hoje de manhã, para mostrar para vocês os níveis de interferência que a gente trabalhou dentro desse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Foram 3 tratamentos. O primeiro tratamento, o nível de intensificação que a gente chama, foi trabalhar com o ajuste de crescimento, ou seja, fornecer uma quantidade de forragem para os animais que fosse suficiente para os animais terem um bom desempenho e que fosse suficiente para o pasto poder crescer. Então, esse foi o primeiro nível. Nós trabalhamos com 12%, porque esse experimento que o Marcelo falou de 30 anos da URGS, que muitos de vocês conhecem, pelo menos os jurássicos, ele tem como os melhores resultados numa oferta em torno de 12 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo animal. Então, optamos por trabalhar nessa faixa como sendo o primeiro nível de intensificação, o primeiro tratamento. Depois, resolvemos trabalhar com um nível de intensificação de produção um pouco maior, incluindo o efeito de fertilização ou adubação, com bastante uso de nitrogênio e uma adubação anual de fósforo. Nitrogênio sempre, no outono e primavera, 50 quilos de nitrogênio. Esse experimento vem sendo conduzido desde 2005. E depois disso, isso também com 12% de oferta. O que iguala os 3 traçamentos é o ajuste de carga. Depois disso, além da fertilização nitrogenada e fosfatada, nós temos esse último nível, que seria a sobressemeadura de espécies exóticas. Trabalhamos com azevém, raigrass, e com o trevo vermelho. Agora eu lembrei de uma coisa, essa escada já foi modificada também, existe mais um nível que não está aqui ainda, que é para um colega meu, Danilo, onde estuda o efeito da fertilização e irrigação do campo nativo, o que dá uma produção em torno ou maior do que a pastagem cultivada. Bom, com base nesses 3 tratamentos, aí então, nós fizemos a avaliação do consumo de matéria seca utilizando uma metodologia de marcadores indiretos, ou seja, dosar uma substância para os animais e depois analisar nas fezes dos animais essa substância. Optamos por trabalhar com os alcanos, que são, alcanos são componentes da cera das plantas, e com essa metodologia, além da gente dosar o alcano, a gente consegue fazer a digestibilidade pelo alcano que existe na planta. Então, em uma única análise, uma cromatografia, a gente tem o alcano, a produção de fezes e a digestibilidade do alimento. Aqui mostrando para vocês que a dosagem foi 10 dias e a partir do 5º dia foram começadas as coletas de fezes. Esse aqui são os pellets que são impregnados com esse alcano C32 e o dosador, que é um dosador de bolos comum, que se aplica o pellet via esôfago. E depois a coleta de fezes durante 6 dias, sempre no mesmo horário, 2 vezes por dia. Por que 10 dias? Quando você trabalha com indicadores, você usa 12 dias. 10 dias por quê? Bom, aí tá, antes disso, aí tá, a análise é feita por cromatografia. Aqui em cima é um cromatograma da planta, da amostra de simulação do pastejo.
Handplucken, que o Marcelo falou, e aqui a concentração de alcanos nas fezes. A gente avalia do C22 até o C36. Então, os 10 dias. Os 10 dias por causa disso aqui, ó, gente. Nós fizemos uma avaliação em Banhados de Medina, um projeto que nós tínhamos em conjunto com o Uruguai. Banhados de Medina, URGS e Embrapa, em 3 locais nós começamos a coletar fezes desde o primeiro dia de dosagem desse indicador externo, o C32, e nós observamos que, nos 3 lugares, a partir do 4º dia já havia uma estabilização desse indicador, então já era possível começarmos a obter as amostras de fezes para fazer a nossa avaliação de produção fecal e digestibilidade. Mas por que encurtar o período? Encurtar o período porque diminui mão de obra e, principalmente, porque diminui custos. A mesma coisa aconteceu quando se estudou isso com ovinos, coletando fezes desde o primeiro dia, a partir do dia de dosificação. Todos eles viram em torno de 4 dias. Então, a partir desses resultados, o nosso grupo começou a trabalhar com 10 dias de dosificação e coleta para avaliações de consumo. Aqui, tratando do metano, a maneira que nós medimos o metano é a mesma metodologia que eu conheço usada no Uruguai e usada na Argentina, que são tubos de inox que são colocados num buçal, acopladas na cabeça do animal, e aqui por cima vem um tubo, um caninho, que fica bem na narina do animal para que faça que essa respiração que está subindo, essa eructação, seja coletada nesse caninho e fique armazenada aqui dentro. Esse tubo tem ele é retirado todo o ar que tem aqui dentro, ele está no vácuo, um vácuo aqui dentro, e está, aqui vocês vejam, vem umas válvulas reguladoras. Essas válvulas são reguladas para que seja coletado gás durante 5 dias. Então, os animais ficam a campo, como vocês estão vendo aqui, com esses tubos, e no 6º dia a gente vai lá e recolhe os tubos e manda para análise na URGS. A análise também é cromatografia. E aqui nós podemos observar um pouco dos resultados. Antes disso, eu queria dizer para vocês que esses dados foram coletados durante 2 anos, 4 vezes ao ano, uma vez em cada estação do ano. Então, o que nós estamos vendo nessa tabela é uma média desses 4 anos. O que acontece aqui? Aqui, em termos de consumo de matéria seca por percentagem do peso vivo, nós temos uma diferença, sendo que o campo nativo e o campo nativo melhorado tiveram consumo semelhante. E o campo nativo melhorado teve consumo semelhante com o fertilizado ou adubado. Mas quando nós vamos para a produção por área, o consumo semelhante não reflete em desempenho semelhante. Por quê? Um pouco do que o Marcelo falou, das teorias de regulação do consumo, a inabilidade do animal selecionar dentro do que está sendo ofertado para ele uma dieta de qualidade, para poder ter um desempenho semelhante ao observado aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que a média de ganho de peso vivo por hectare por ano no Rio Grande do Sul é 60, 70 quilos. Ou seja,
Trabalhando só naquele degrau da escadinha de ajuste de carga, a gente já conseguiu triplicar esse valor, né? E isso reflete muito também nas emissões de metano. Como vocês podem ver, aqui nós estamos expressando metano como gramas por hectare por dia. Ou seja, quantas gramas de metano foram emitidas pelos animais que estavam nessa pastagem, não é a média de um animal. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas isso é bom ou isso é ruim? Isso é mais ou menos. Na verdade, transformando o que cada animal emite por ano, transformando em quilos de metano por ano, nós encontramos valores abaixo do que o IPCC diz que o Brasil emite. Esse valor aqui, para o IPCC, é de 50 a 70 quilos de metano por animal por dia. Ou seja, quando esses dados entrarem nos inventários, a nossa conta como emissor, e eu acredito que no Uruguai seja a mesma coisa, na Argentina a mesma coisa, vai baixar bastante. Aqueles 16% que estão colocando nas nossas costas como que a nossa produção primária, a pecuária, está produzindo, vai ser reduzida. E eu digo para vocês que não é só no Pampa que esses resultados estão sendo encontrados. Esses resultados estão sendo encontrados em todo o Brasil. Existe uma publicação da Embrapa, quem tiver interesse, é um documento técnico, eu posso fornecer para vocês, que fala de cada bioma como que estão essas emissões. E são todas abaixo do que o IPCC diz que o nosso país está emitindo. Outra coisa que eu queria salientar para vocês é que, mas a gente tem, então, quanto que está emitindo por ano, quanto está emitindo por hectare. Mas como é que está a intensidade dessa emissão? O que significa a intensidade dessa emissão? A intensidade dessa emissão é quantos quilos de metano nós estamos gerando no campo para produzir 1 quilo de peso vivo. Nós podemos fazer isso aqui também com um equivalente carcaça. Tendo o resultado do abaixo desses animais, nós temos, mas nesse trabalho os dados de carcaça não entraram. Nós temos essa intensidade de emissão. E vejam vocês que a intensidade de emissão é muito parecida com o desempenho animal. Por quê? Porque ela divide isso aqui por isso aqui. Então, nossos sistemas, com um aporte de fertilização e com um melhor valor nutritivo nas dietas, têm uma intensidade de emissão muito baixa. E pode ser comparados com outros sistemas de produção, como a produção suína e a produção avícola. Aqui eu transformei para vocês em carbono equivalente, para vocês terem uma ideia, porque o que vocês vão encontrar na literatura, a maioria das intensidades de emissões estão expressas em carbono equivalente, que são aqueles 25 quilos que o metano tem, que eu apresentei no início, multiplicado pela emissão de metano por gramas de metano por quilo de peso vivo por hectare. São bastante baixas, esses resultados são bastante promissores para a gente que trabalha com pecuária. Isso quer dizer que a nossa pecuária é realmente bastante sustentável. Novamente, o desempenho. Esse desempenho foi avaliado também em 2 ciclos de terminação, e os resultados são bastante parecidos em termos de produção animal, quilos por hectare de peso vivo. Principalmente aqui, só no ajuste de carga, os dados foram praticamente os mesmos. O que teve um efeito de ano foi o campo nativo com fertilização.
onde no ano de 2014 e 15 teve uma produção quase de 600 quilos, praticamente igual ao sistema com sobressemeadura da espécie exótica. E vale salientar novamente que a produção do nosso estado é 70 quilos, otimisticamente, né, na Abinguerê, 70 quilos de peso vivo por hectare por ano. E, usando essas ferramentas de melhoramento de pastagem, seja fertilização, seja a sobressemeadura, nós conseguimos triplicar, produzir 6 vezes mais e até 8 vezes mais do que a média que o estado está produzindo. Então, é o campo nativo atrasado, de baixa produção? Acho que a gente tem material para discutir isso, né? Tanto com os dados que a gente está gerando, com o que esse experimento e o trabalho dos nossos colegas da URGS tem gerado em termos de campo nativo. Como eu disse para vocês, eu não poderia deixar de falar um pouco da dinâmica desse carbono. Essa parte toda é feita pelo meu colega Leandro Volk, que vai estar aqui amanhã, eu acho, apresentando um trabalho oral, mas eu acredito que esse dado é muito importante quando a gente apresenta a emissão também. Então, o que foi feito foi a avaliação a coleta de solo até... E outra coisa que eu não comentei com vocês, essa metodologia, tanto de coleta de metano, coleta de carbono, coleta de gás, solo-planta, é a mesma em todos os 6 biomas. Nós temos protocolos publicados e todo mundo trabalha com o mesmo protocolo, para os dados poderem ser comparáveis, né, gente? Mesmo se tratando de ecossistemas tão distintos, a metodologia é a mesma. Então, aqui, lá em Bagé, a gente não conseguiu chegar a 1 metro, que é o que o protocolo da Rede PECOS preconiza para a coleta de solos, e aí foi sendo coletado o solo em camadas. De 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Lá em Bagé, nós ficamos em 50 centímetros. No experimento do Nativão, a coleta foi um pouco... os solos são mais profundos, eles conseguiram chegar até 1 metro. E aí se faz a avaliação, não fizemos a avaliação do nitrogênio, e sim a avaliação do carbono nesses tratamentos que eu acabei de mostrar para vocês. Também aqui, mostrando qual é o método de coleta de gases do solo, do componente solo-planta, que é uma base fixada no solo, aonde, quando se vai fazer a coleta, se coloca uma tampa, e aqui tem uma válvula da onde se vai coletando as amostras, se vai retirando a amostra. Se começa no tempo 0 e se faz até 60 minutos, de 15 em 15 minutos. Essa avaliação foi feita também durante 2 anos, a cada 15 dias. Uma avaliação muito trabalhosa, mas que também é muito gratificante, com esse gráfico que nós vamos ver aqui, onde nós temos primeiro o fluxo de carbono, que é bastante responsivo à temperatura, porque a temperatura, o dióxido de carbono no sistema solo-planta vem bastante da respiração dessas plantas, né? Então, quanto mais atividade nós temos, conforme o aumento da temperatura, ele vai aumentando. O que mais gratificante, eu diria, são esses dados de metano e de óxido nitroso. Porque vejam vocês que o metano está sempre na faixa do 0. Somente na primavera é que o metano aumenta um pouquinho no sistema, porque essas primaveras foram bastante chuvosas. Foi a primavera 2012, 2013 e 2014 e 15. Então, como o solo está mais úmido, ele tem um pouco de emissão de metano. Senão, a maior parte do tempo que nós estamos fazendo é o que a gente chama de influxo de gás. Ou seja, o solo está absorvendo esse gás.
E a mesma coisa acontece com o óxido nitroso. Ele está sempre, maior parte do tempo, o solo está gerando em torno de 0 a menos 2 gramas por hectare por dia, e quando se faz a aplicação da adubação nitrogenada, se tem um aumento na emissão desse óxido nitroso. Chamando a atenção que esse aumento não é grande, porque o que nós estamos falando aqui são gramas, não são quilos. Isso em uma aplicação numa época correta. Nós não temos a avaliação, não sei se alguém tem essa avaliação, de se fazer adubação nitrogenada numa época não adequada, como ficaria essa emissão. Gente, em termos de carbono acumulado no solo, não vou falar sequestrado, nós não medimos o sequestro, nós medimos o acúmulo. O que a gente tem de resultado? Aqui são a parte das emissões. Emissão de metano do solo e emissão de óxido nitroso no solo. No nosso sistema, com ajuste de carga, e numa área de sobrepastejo, que é o que a gente chama de área controle negativo. Vocês vejam a diferença que a gente encontra nos componentes avaliados, todos transformados em quilos de carbono equivalente. A diferença que existe do sobrepastejo com o ajuste adequado. E ainda, se nós colocar o carbono acumulado no solo, aqui é de raízes e de massa de forragem, esse acúmulo de carbono. Se nós colocarmos juntos o que foi medido de carbono no solo, nossa conta fica bastante negativa. Mas negativa, nesse caso, é muito bom, porque, em vez de nós estarmos largando para a atmosfera, emitindo esse gás para a atmosfera, nós estamos acumulando esse carbono. E esses valores medidos aqui estão muito próximos aos das matas nativas, das florestas nativas. Ou seja, nosso campo está prestando um grande serviço para a humanidade, gente. E o nosso produtor ganhando tão pouco por 1 quilo de carne. Esse gráfico não é dinâmica de carbono, isso aqui é um somatório, incluindo o metano nessa conta que nós não tínhamos visto nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui nos apresenta como emissão somente os gases do sistema solo-planta. Quando nós colocamos o metano nessa soma e nessa diminuição, o que vocês enxergam aí? Tá bom? Mais ou menos, né? Mas está faltando menos 315 toneladas aqui para baixo, gente. Ou seja, está espetacularmente bom. Esses dados são espetacularmente bons para mostrar que a pecuária feita em campo nativo é sustentável, é produtiva e presta um grande papel ambiental de conservar ou melhorar o nosso ambiente para as gerações futuras. E a mesma coisa se repete. Aqui, nesse caso, é só no tratamento de ajuste de carga, né, que a gente chama de pastagem nativa. A mesma coisa acontece quando a gente vê essa soma, essa diminuição para a pastagem nativa fertilizada, colocando mais 348 toneladas de carbono equivalente aqui para baixo. E a mesma coisa que a gente vê na pastagem fertilizada, com sobressemeadura, com mais 323 toneladas de carbono aqui para baixo. E aí, tá bom ou tá ruim?
E isso é uma coisa, gente, que eu acredito que assim como o Gervásio apresentou, é uma área que a gente tem muito a avançar e trabalhar juntos. Tem algumas coisas, eu vi que tem um pôster do trabalho de Banhados de Medina, que tem emissões de metano, mas nós temos que mostrar para o mundo que o nosso campo é bom e é ecologicamente sustentável. Nós fazemos uma pecuária realmente sustentável. Falando para vocês que a principal maneira, a principal estratégia que nós temos para trabalhar com mitigação, ou seja, para reduzir a emissão, é trabalhar com manejo adequado do nosso pasto. Se nós não fizermos isso, se nós tivermos, desculpe, Nábiga, não botei o crédito, as fotos são do Nábiga, se nós mantivermos nossos campos assim, ou assim, quando nós temos uma seca, que é o mesmo campo, nós estamos, sim, emitindo, nós estamos perdendo carbono, porque essa situação aqui faz com que tenha perda de carbono também. E vejam, quando vocês vão trabalhar, como a gente está trabalhando nessa estrutura aqui, o que está acontecendo? Nós estamos aumentando o carbono que nós temos no solo e diminuindo a emissão de metano. Falando de outro modo, o que acontece é isso, que um pouco que o Gervásio falou da questão das raízes, tudo que se tem para cima, se tem para baixo, praticamente igual. Ou seja, se eu estou trabalhando com uma área foliar com esta altura, eu tenho praticamente isso de raiz. E estou tendo uma boa drenagem, uma boa percolagem de nutrientes, estou acumulando carbono. Mas quando eu vou reduzindo, removendo o que está aqui em cima, da parte aérea, o que vai acontecendo é a superficialização dessas raízes, a queda dessa fertilidade, a perda de carbono, perda de diversidade, falando em termos de campo nativo, porque esse modelo pode ser para pastagem cultivada também. Em termos de campo nativo, nós perdemos diversidade, emitimos mais metano e temos queda de produtividade. E digo para vocês porque nós medimos na URGS, todos esses tratamentos e a emissão. Nesse tratamento aqui é muito maior que nesse aqui. Então, essa é a grande estratégia de mitigar o metano, principalmente. E mitigando o metano, nós trabalhando com um manejo mais adequado, com uma maior área de foliar, nós estamos também contribuindo para fazer uma maior remoção de carbono para o solo, uma maior armazenagem de carbono nesse solo. Como considerações finais, então, a gente pode dizer que para melhorar o desempenho animal e diminuir a intensidade de emissão de metano, pode-se adotar a adubação nitrogenada e a introdução de espécies de estação fria. Pastagens naturais bem manejadas sequestram carbono, resultando em produção de carne com segurança alimentar e possuem um importante papel ambiental, pois prestam serviço ecossistêmico. Para isso, gente, graças e espero as perguntas. Vocês vamos para a mesa agora?